Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão contentes de estar aqui nessa manhã conosco? Amém? Meus irmãos, não sei quanto a vocês, mas eu estava ali atrás hoje, vocês não me viram nem aqui na frente louvando, porque o inimigo não está contente. E sabe, quando ele não está contente, a gente se levanta em louvor contra ele, porque isso que a palavra fala. Devemos ser os primeiros a nos alegrar quando dificuldades se levantam em nossas vidas. Hoje as luzes resolveram não funcionar, mas glória a Deus por isso. Amém? Eu gostaria de convidar todos vocês a ficarem de pé nessa manhã. Nós vamos orar e nós vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por essa manhã. Estou muito feliz de ter cada um de vocês aqui conosco. Amém? Antes de nós iniciarmos, eu gostaria que todos vocês pegassem as suas Bíblias. As Bíblias de vocês ou aquilo que vocês usam como Bíblia. Amém? Eu quero convidar vocês também que estão nos assistindo online, que se vocês quiserem levantar suas Bíblias, e nós vamos declarar nessa manhã todos juntos como igreja, como família do Senhor, amém? Vamos lá então? Eu sou. Não, mais uma vez. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Amém, meus irmãos? Vocês creem nisso? Amém? Sabe, nós aprendemos muito durante essa semana na aula de Realidades da Nova Criação, Realidades da Nova Criação, né? Isso. Por que nós declaramos aquilo que nós declaramos? Talvez alguns de vocês não estiveram aqui, mas isso é uma declaração que não vem do nada. Ela é baseada na palavra de Deus, meus irmãos. É por isso que nós declaramos aquilo que nós declaramos, porque em Cristo nós somos tudo aquilo que nós declaramos. Amém? Nós podemos todas as coisas, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos e nós temos. Sabe, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, pastor, mas essa questão de ter não é para mim. Meus irmãos, eu não estou falando da prosperidade maluca que o mundo lá fora fala. Eu estou falando da prosperidade que Deus quer para nossas vidas, que nós tenhamos mais do que o suficiente, não para nós, mas para abençoar outras pessoas. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela manhã do dia de hoje, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo Teu favor, ó Pai. E te agradecemos, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, vir de encontro aos nossos corações com a Tua palavra. Que nós possamos ser tão somente instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Deus. E eu declaro, Senhor Deus, em nome de Jesus, agora nessa manhã, olhos e ouvidos espirituais abertos, ó Pai, de cada pessoa que esteja aqui e cada pessoa que estará nos ouvindo, Senhor Deus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa entrar, ó Deus, como uma espada afiada, Senhor Deus, e que ela possa penetrar alma e espírito, juntas e medulas. E ela possa, Senhor Deus, ter a capacidade, Senhor Deus, que ela tem, de dizer, ó Pai, os pensamentos e as tensões dos corações, ó Pai, que ela possa ter liberdade, Senhor Deus. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos e queremos ser cheios do Teu Santo Espírito nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar. Mesmo sentados, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios 10. Nós vamos ler o texto de 3 a 5. Amém? Já está aqui na tela, se vocês quiserem acompanhar também, mas a palavra de Deus fala assim: pois embora andando na carne, a minha versão está um pouquinho diferente de vocês, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais. Nós temos utilizado esse texto nessa série que nós temos trazido sobre metas de saúde mental. Nós falamos que nós iniciamos esse ano com esse tema porque queremos que o povo de Deus tenha a sua mente transformada pela palavra. E é muito importante nós entendermos isso, porque esse texto fala muito bem isso, que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Sabe que muitas vezes nós temos fortalezas dentro de nós, que nós somos, ao longo dos anos, somos levados a crer e colocamos essas coisas como fortalezas, como, por exemplo, nós falamos algumas semanas atrás, quando alguém tenta nos atacar com qualquer instrumento que seja, um pedaço de pau, qualquer coisa que seja, automaticamente a reação do nosso corpo é se defender. E sabe que em nossos cérebros, isso são chamados conexões neurais, vias neurais, os neurônios se conectam automaticamente, nós nos vemos defendendo contra um ataque.
E vamos continuar o texto que fala no versículo 5. Derribando a arrogância e toda altivez que se levanta contra Deus, levando o cativo. Falem comigo, levando o cativo. Todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos falar comigo? Todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe, esse texto é muito interessante porque ele fala disso. Ele fala que nós devemos levar todo o pensamento à obediência de Cristo. Salmo 139, nós vamos ler lá na frente, fala: sonda-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Nós citamos isso também na semana passada. Nós também falamos de Provérbios 23, 7, onde falava que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E sabe, amados, nós temos falado dessa série, essa série é muito interessante, que o pastor Frank trouxe à igreja, todas as igrejas do Ministério Faith estão falando a mesma coisa. Isso é algo que fala em 1 Coríntios 1:10, mesmo pensamento, mesma disposição mental. Por quê, meus irmãos? Precisamos entender que para esse ano, se nós queremos entrar em algo maior em nossa vida, precisamos renovar as nossas mentes. Amém? Quantos entendem isso aqui, amém? Precisamos renovar as nossas mentes e nós temos focado na importância que a saúde mental tem na saúde do corpo como um todo. Sabe, um grande neuropsiquiatra que ganhou o prêmio Nobel, ele falava o seguinte, chamado Eric Kandel, ele falava o seguinte: nosso pensamento, até mesmo a nossa imaginação, ficam sobre a pele do nosso DNA. E eles podem ativar e desativar certos genes, alterando a estrutura dos nossos neurônios. Pastor, eu não entendi nada. Nós vamos entender no decorrer da ministração dessa manhã, meus irmãos. Ele quis dizer que pensamentos, eles afetam o nosso DNA e ligam e desligam genes. Genes que estão em nossas vidas, não genes, mas genes que estão em nossas vidas, e que isso pode interferir e impactar na nossa saúde mental. Sabe, a comunidade científica, até pouco tempo atrás, começou a concordar com o que a palavra de Deus fala a respeito da transformação da nossa mente. Amados, aquilo que a Bíblia já falava há milhares de anos atrás, hoje a ciência, após suas grandes descobertas, vieram entender que nossas mentes, através da neuroplasticidade, ela pode ser alterada. Ela tem a capacidade, nossa mente tem a capacidade de se adaptar a situações. Quanto nós daqui já ouvimos falar que os homens, nós seres humanos, somos adaptáveis a todas as coisas? Certo? Nós somos adaptáveis ao frio, à fome, à escassez, à abundância. Quando se fala em abundância, então, meu amigo, quando se fala assim, ó, vocês ficaram milionários, não vão trabalhar mais. A primeira adaptação que a gente faz é sair muito rápido. Não é verdade? Porque nós, seres humanos, temos a nossa capacidade intelectual de nos adaptarmos a muitas coisas. E assim como nós dissemos, nossas vidas se tornam uma coleção de ciclos repetitivos. Sabe? E alguns dos quais são saudáveis e outros nem tanto. Quantos de nós gostaríamos de nos livrar de ciclos que são insalubres em nossas vidas? São ciclos insalubres que são... Pode botar aquele outro slide, por favor, a Júlia, dessa meta de saúde mental? Eu falei na semana passada, mas nós podemos ver que nosso cérebro possui sulcos, possui conexões e são cada vez mais profundas e nós podemos modificar isso. A neuroplasticidade fala que é possível o cérebro humano se adaptar. Sabe, irmãos, isso significa que a ciência está dizendo, concordando com a palavra de Deus, dizendo que é possível então nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente. É possível, então, nós deixarmos para trás atitudes que tínhamos ou reações que nós tínhamos para trás e, assim, derribar fortalezas que o inimigo tem colocado na minha e na sua mente. Muitas vezes, quando nos deparamos com situações difíceis, somos os primeiros a agirmos, talvez, de maneira que não queríamos agir, ou falarmos coisas que não queríamos falar. Eu tive a grande oportunidade, eu digo oportunidade, isso porque para mim foi uma bênção na minha vida, de poder trabalhar durante um tempo com jovens que foram envolvidos em drogas. E quantos de nós aqui já ouvimos testemunho de pessoas assim, falando que quando estavam no momento onde estavam no ápice da sua droga, usando a sua droga, de repente ouviram uma voz dentro de si e largaram tudo e foram embora. Eu já ouvi vários jovens falando isso, e essa questão,
essa voz, esse sussurro que entra e que fala aos corações dessas pessoas, é nada mais, nada menos que a voz do Espírito Santo. Sabe, irmão, muitas vezes podemos pensar que o inimigo, o diabo, ele é o único que tem poder de falar em nossas vidas. Não. O Espírito Santo de Deus, ele fala a todo tempo, mas sabe qual a diferença? Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós nos deixamos tão somente ouvir a voz do inimigo. E sabe, esses sucos insalubres que são resultados de mentiras que temos tomado como verdade em nossas vidas, elas acabam se tornando fortalezas, mas nós também aprendemos, e a boa notícia é que nós falamos na semana passada, e nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo essa semana, aonde nós falamos que existem armas poderosas em Deus, que são capazes de derrubar fortalezas e mentiras do inimigo em nossas mentes. Amém? Nós falamos na semana passada um pouquinho sobre armas que repelem, que são armas que desraizam, que destroem as rotinas que nós criamos em nossas mentes. Nós vamos falar também sobre armas que renovam, que são armas, essas armas que reconectam nossas mentes e substituem rotinas ruins. E por último, nós vamos falar também sobre armas que fortalecem, armas de reformulação, que são verdadeiras trincheiras que nós cavamos. O pastor Ricardo, ele foi um major do Exército durante muito tempo. E eu me lembro algumas vezes quando ele aparecia na televisão do Espírito Santo e falando ao povo, e eu me lembro algumas vezes e vendo algumas reportagens do Exército. Eu mesmo já tentei servir o Exército no Brasil, não deu certo. Glória a Deus, Deus sabe todas as coisas, amém? E sabe, meus irmãos, eu me lembro muito, muito bem que uma das primeiras vezes eles mostraram para a gente trincheiras. E as trincheiras elas são, na verdade, buracos que nós cavamos que o nosso inimigo não consegue chegar até nós, não é isso? Que dificultam a entrada do inimigo em nossas vidas. Mas sabe de uma coisa? Nós vamos falar sobre armas que repelem, e muitas vezes nós precisamos entender que precisamos tirar de dentro de nós essas fortalezas do inimigo antes de construirmos trincheiras. Porque senão o que acontece é que nós construímos trincheiras, porque as trincheiras são cavadas por nós intencionalmente, mas ainda temos fortalezas do inimigo falando nos nossos corações. Amados, sabe, é muito interessante, e hoje eu quero falar sobre essas armas que repelem. Eu gostaria de usar como pano de fundo, nessa ministração da manhã, um texto muito conhecido. Uma parábola muito conhecida por Jesus Cristo, e aquela que Charles Dickens, ele usou e falava que foi a maior história já contada. A parábola conhecida por mim e por você. A parábola do filho pródigo. Por isso eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 15. E nós vamos ler todos juntos esse texto. Lucas 15, de 11 a 19. E o texto fala assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a parte da minha herança. Assim ele repartiu as suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região distante. Em outras versões fala para um país distante. E ele desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Quantos de nós, muitas vezes, nos vemos vivendo irresponsavelmente em países, ou em lugares, ou em terras que nós não gostaríamos de estar? O verso 14 fala assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. O verso 15 fala assim: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade. Falem comigo, cidadão daquela cidade. O que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens as comidas de porco, não sei como falar aquela palavra, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Palavra difícil, deve ser, estão orando em línguas ali, misericórdia. É isso aí. Verso 17 fala o seguinte: caindo em si, ele disse: quantos dos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e eu lhe direi: Pai, pequei contra o Senhor, contra ti, contra os céus, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Amados, eu gostaria, nós conhecemos muito bem esse texto, onde fala do filho pródigo, dos 2 filhos.
Esse é um texto muito conhecido de um pai, aqui esse texto não conta a história da mãe, mas conta não somente a história de um pai que havia 2 filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo nós vamos chamá-lo de Júnior, amém? Fica mais fácil, amém? Júnior e o mais velho. E a história conta que esse jovem, muito interessantemente, ele tinha um pai que o amava, um pai que cuidava dele, que zelava por ele, que todo instante queria o melhor para os seus filhos. Quantos pais nós temos aqui que querem o mesmo para os seus filhos, amém? Que querem zelar para os seus filhos, cuidam dos seus filhos. Mas a história também conta algo muito interessante, e algo que me chamou a atenção, que todos nós conhecemos. A história conta que um dia, falem comigo, um dia. Sabe, meus irmãos, existem dias em nossas vidas que nós nos deparamos com situações ou com coisas que nós falamos que nós não gostaríamos de falar, ou não gostaríamos de viver, porque nós não sabemos as consequências que essas palavras terão no nosso futuro. E sabe, a palavra de Deus fala que, culturalmente falando, isso que esse jovem fez, ele de repente um dia virou para seu pai e falou: pai, me dá a parte da minha herança que me compete. Eu fico imaginando isso nos dias de hoje, meus irmãos. Imagina os seus filhos, talvez de... Quem tem filhos aqui de 5, 6, 7 anos de idade? Amém? Algumas pessoas têm aqui. Imagina o seu filho de 5, 6, 7 anos de idade, talvez 15, 18, 20. Paizão, faz o seguinte. Libera o dinheiro para mim. Libera aquele dinheiro, sabe, que você conquistou, mas que eu acho que é meu. Libera aquela parte da herança que você tem, que você ralou, conseguiu, você e mamãe conseguiram, mas agora você faz o seguinte, dá para mim. E é interessante que esse texto fala sobre isso, meus irmãos. Fala sobre um jovem que decidiu chegar para o seu pai e o cúmulo de desrespeito fala: pai, me dá a parte da herança que me compete. Ou seja, eu quero que você morra. Ou seja, eu quero que você me dê o dinheiro, mas eu não quero ter um relacionamento contigo. Foi justamente isso que esse jovem fez. E sabe, infelizmente, meus irmãos, e ouçam muito bem o que eu vou lhe dizer agora, isso me soa muito como a igreja moderna. Meus irmãos, isso me soa muito como a igreja moderna, cuja fé é forte o suficiente, melhor dizendo, cuja fé não é forte o suficiente para levá-los à igreja, para trazê-los à igreja, mas eles esperam que essa fé seja forte o suficiente para levá-los aos céus. Isso é uma grande verdade, meus irmãos. E sabe, assim como esse jovem, eu fico me perguntando, e ao ler esse texto, eu fico me perguntando como é que esse jovem, quando é que esse jovem chegou a essa conclusão. Porque é muito difícil, nós temos filhos, nós temos família, nós temos pessoas que nós nos relacionamos, e não é, meus irmãos, da noite para o dia que nós simplesmente decidimos odiar o nosso pai. Ou é? É da noite para o dia que nós decidimos largar nosso emprego? É da noite para o dia que nós decidimos largar os nossos cônjuges? E sairmos de casa e deixarmos tudo para trás e talvez, quem sabe, conseguir uma nova vida? É da noite para o dia que nós tomamos essas atitudes? Não, meus irmãos, não é da noite para o dia. E sabe, isso aconteceu e isso acontece em nossas vidas porque muitas vezes nós nos deixamos nos alimentar por mentiras do diabo. Muitas vezes, um pai de família, quando decide largar a sua família para estar com uma jovem mais nova do que a sua esposa, ou até mesmo mais velha que sua esposa, essa decisão não é tomada da noite para o dia ou é tomada da noite para o dia? Não. Essa decisão é tomada através de mentiras que Satanás vai criando em nossas mentes, fortalezas que ele vai criando, ou seja, não, aquela mulher não serve mais para mim, ela cuidou dos meus 9 filhos, mas ela não é mais aquela mulher que eu queria. O corpo dela não é mais o que eu queria, ou a mentalidade dela mudou, ou ela deveria cuidar dos 9 filhos e trabalhar mais 20 horas para mim. E sabe, Satanás começa a incutir em nossas mentes mentiras que se tornam fortalezas. E quando nós vemos, nós estamos assim como o filho pródigo, como o Júnior. Achando que o pai, que até hoje o sustentou e proveu ele do melhor da terra, não é o mais o pai que sabe das coisas da sua vida. Sabe, muitas vezes eu me vejo imaginando jovens da atualidade, vivendo dias onde tem os seus 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 anos, onde acham que sabe tudo. Meu pai não sabe o que eu penso. A minha mãe está ficando caduca. Não conhece a nossa realidade. Mas mal sabem eles que nós, pais e mães, embora não estejamos indo à mesma escola que eles estão indo,
já vivemos experiências iguais ou piores do que eles vão viver. E sabe, amados, o que me chama a atenção aqui, nesse texto, eu gostaria de ler com vocês o verso 14 e 15, que é algo muito interessante. Existe um personagem nessa história, meus irmãos, que vive nas sombras, e se nós não tivermos cuidado para perceber, nós não vamos ver esse personagem. Vamos lá comigo, o verso 14 fala o seguinte: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Mas vejam o que fala o verso 15. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Outros textos falam, o cidadão daquele país, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Amados, existem cidadãos de cidades, de países vizinhos, existe um cidadão que não é um cidadão dos céus, que muitas vezes o nome dele é Satanás, ele se deixa influenciar, nós não deixamos de se influenciar por aquilo que ele fala em nossas vidas. Sabe, quantos de nós já nos deparamos com situações difíceis, estamos vivendo situações difíceis, sabemos que está difícil, sabemos que está duro, mas sempre vem aquele cidadão que a gente não sabe quem é, ele chega e fala assim, está ruim? Faz o seguinte, o que você acha de pegar um dinheiro emprestado com aquele agiota ali? Aí o que estava ruim se torna pior ainda. Ou situações que eu já vi, sua esposa não está legal não, cara? Cara, eu conheço 3, 4 meninas ali que podem te ajudar. Ou seja, nós nos deixamos envolver por situações, por personagens que entram em nossas vidas e, em vez de ajudar, são pessoas que são simplesmente enviadas pelo inimigo, que vêm com ideias que muitas vezes, ao invés de nós ouvirmos a palavra de Deus, não. Nós vamos ao encontro dessas coisas. E sabe, é muito interessante porque eu falei isso na semana passada, que antes, meus irmãos, de nós irmos, nossa mente vai primeiro. Sabe por quê, meus irmãos? Ninguém larga o seu emprego da noite para o dia. Você larga o seu emprego, de repente assim, você está trabalhando, está tudo tranquilo, você fala assim, hoje eu vou sair do trabalho. E sai? Não. Meu casamento não está muito legal. Aí de repente você sai do casamento? Não. As pessoas, elas tendem a trabalhar, elas se deixam contaminar e se incutir pelos pensamentos que muitas vezes o diabo traz às nossas mentes, e quando nós nos vemos presos a essas coisas. E sabe, da mesma forma que o inimigo, ele está nas sombras, nós temos um Deus que é o nosso Salvador, que Ele vela por nós, Ele quer o que Ele quer o menor sobre nossas vidas. Quantos de nós entendem isso aqui? Tem alguém aqui nessa manhã? Amém? Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos expor a mentira à luz. Como assim, pastor, expor a mentira à luz? Vamos comigo aqui no verso 14 e 17 novamente, por favor. Melhor dizendo, vamos do 15 ao 17. E ele se foi e se juntou a um cidadão daquele país, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. E aqui fala o verso 16. E de bom grado teria enchido o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Mas voltando a si disse, quantos empregados de meu pai têm pão suficiente de sobra e eu morro de fome? Amados, o pecado vai te levar mais longe do que você quer ir. E ele vai te manter lá mais tempo do que você precisa ficar. E ele vai te custar muito mais do que você está disposto a pagar. Sabe, muitas vezes a gente não entende como que esse rapaz, eu me imagino vendo esse jovem Júnior e ele lá pensando, uau, ele se vendo agora tomando conta de porcos, cuidando de porcos e vivendo essa situação e de repente ele começa a pensar e falar consigo mesmo, como eu cheguei aqui? Como eu pude me deixar levar pelas fortalezas, pelas mentiras do diabo? Como eu pude deixar para trás aquele pai que me amava, aquela mãe que me amava, que cuidava de mim, aquela esposa que me amava, e o meu esposo que me amava, cuidava de mim, para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje? Meus irmãos, precisamos abrir nossos olhos espirituais e nossos ouvidos espirituais, porque sabe, esse jovem, ele se viu no momento que ele começou a falar aqui, no verso 17, mas voltando a si disse, quantos empregados do meu pai têm pão suficiente? Amados,
Muitas vezes, nós temos que estar como esse jovem, nós temos que tomar a rédea da batalha sobre nossas mentes, e não nos deixarmos levar pelo inimigo, aquilo que o inimigo quer falar a nosso respeito. Sabe, existem pessoas que elas acham que elas vão cair com grandes montanhas, mas na verdade o que nos derruba, meus irmãos, são as pequenas pedras. Você nunca tropeça numa montanha, mas você cai com uma pequena pedra. As pequenas pedras que são incutidas em nossas mentes, através de artimanhas do diabo, são elas que nos derrubam, meus irmãos. São elas que fazem com que muitas vezes nós não vivamos o melhor de Deus para o ano que mal iniciou. Mas eu quero chamar a atenção de cada um de vocês aqui, independente da idade que vocês possam ter. Eu gostaria que no momento de devocional de vocês, no momento que vocês buscarem ao Senhor, que vocês falassem, tivessem no coração de vocês, assim como fala Salmo 139, o verso 23 e 24, fala o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, um caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amados, precisamos nos conscientizar, porque existem fortalezas, e o resultado dessas fortalezas são influências. Amados, influências são pensamentos desonestos de uma vida errada, de uma pessoa errada. São pensamentos desonestos de uma pessoa errada. Quantos de nós, eu falei agora há pouco, muitas vezes, ao invés de meditar na palavra de Deus, prefere escutar as notícias. Glória a Deus, porque não tem ninguém aqui que faz isso. Mas lá fora existem pessoas que, ao invés de meditar na palavra de Deus, e ao invés de exporem o seu coração ao Senhor, por exemplo, querem abrir uma nova empresa, ao invés de colocar e derramar isso ao Senhor, não. A primeira coisa que fazem é abrir a Globo, ou qualquer outro canal, emissora de televisão, e ver lá o que o William Bonner está dizendo. Bom, de acordo com o William Bonner, agora eu posso abrir a minha empresa. De acordo com ele, agora eu não posso abrir a minha empresa. Mas sabe, não se deparam com a palavra de Deus, se debruçam na palavra de Deus, e sabe o que acontece, meus irmãos? Isso faz com que nossas vidas, isso faz com que nós geremos, lesões em nosso cérebro. E lesões são pensamentos desonestos vindo de uma dor real. É quando você se vê, meus irmãos, muitas vezes machucado por algo que aconteceu, e você não deixa que outras pessoas se aproximem de você, pessoas que têm uma vida, pessoas que você crê, que você acredita, que você confia, que possa vir te ajudar, mas não. Devido às lesões que são criadas, você tão somente afasta essas pessoas da sua vida. Isso gera em nossos cérebros, meus irmãos, o que nós chamamos de inflamações, que são, na verdade, pensamentos desonestos, retendo poder, por causa de algo que nós estamos fazendo, ou seja, nós nos vemos muitas vezes precisando de ajuda, mas nós estamos como num processo inflamatório, a gente não consegue nem mexer a perna, que já dói. A gente não consegue nem receber ajuda, porque só de mexer já dói. Né, pastor Ricardo? Porque nós estamos vivendo coisas assim, mas sabe, nós não estamos vivendo situações como essas em nossos corpos, mas em nossas mentes. Onde muitas vezes nós estamos assim: ai, pai, eu gostaria que fosse tão melhor as coisas. Mas você se vê sempre na mesma rotina, no seu ciclo vicioso de falar e pensar da mesma maneira. E sabe, amados, eu quero chamar a atenção de vocês. Eu gostaria de convidar vocês a fecharem os seus olhos. Nós não estamos terminando ainda não. Coloca a mão no seu coração. Talvez você consiga sentir o batimento cardíaco, o seu batimento. Amém? E sabe, amados, nós temos um coração que bate 24 horas. Às vezes numa pulsação maior, às vezes numa pulsação menor. Sabe, feche seus olhos um pouquinho. Sabe, Lucas 8,17, ele fala o seguinte: pois nada é secreto que não venha a ser revelado, nada oculto que não venha a ser conhecido e não venha à luz. Amados, existem coisas e pensamentos e fortalezas em nossos corações, pode abrir seus olhos, que muitas vezes são pensamentos de estimação. Que infelizmente,
quando situações se levantam ou quando coisas surgem em nossas vidas, nós vamos diretamente para essa estimação. Ao invés de darmos oportunidade a o que a palavra de Deus fala que nós deveríamos nos transformar. Amados, muitas vezes as pessoas têm medo desse verso. Pode colocar o verso de novo, por favor? De Lucas 8,17. Pois nada é secreto que não venha a ser revelado. Nada. E sabe, muitas vezes os cristãos têm medo, ao invés de se alegrar com isso. Porque quando nós revelamos, essa revelação desse algo que está nos atrapalhando, ele enfraquece nossas vidas, ele diminui a sua força. E aí nós podemos entrar com a palavra de Deus e combater isso. Mas sabe, muitas vezes queremos manter esse pecado de estimação, essa mentalidade de estimação, a mentalidade de achar, porque a pessoa está vestida de tal maneira, ela é pobre. A mentalidade de achar que a pessoa está com a roupa suja, ela é mendiga. A mentalidade de achar porque a pessoa não está carregando a Bíblia debaixo do braço, ela não é crente. A mentalidade de achar que porque a pessoa falou com você diferente, ela não gosta de você. Precisamos, meus irmãos, desenraizar esses pensamentos de nossas mentes, porque, diferentemente, nós não vamos provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas. E as pessoas ficam assim, mas pastor, eu não vivo isso. Será que não vive isso realmente, meus irmãos? Sabe, um jovem chegou para mim recentemente e falou assim, pastor, eu gostei muito da sua palavra, mas eu achei até engraçado como ele falou. Eu gostei muito da sua palavra, pastor, mas isso não se adapta a mim, porque eu sou um jovem milênio, ele falou? Acho que é milênio. Eu falei assim, glória a Deus, meu irmão. Eu acho que eu sou ex. Você é milênio? Glória a Deus. Mas sabe que você, embora você ache que o que nós falamos talvez não se aplique a você, mas como é que está a sua escola hoje? Será que você tem vivido momentos de bullying, ou você tem feito bullying para outras pessoas? Aí ele baixou a cabeça e ficou assim, quietinho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós criamos preconceitos em nossas mentes, fortalezas do inimigo, onde qualquer coisa que alguém venha falar, que não venha de encontro àquilo que você acha, está errado. Ou aquilo que você acha que é o certo, se alguém falar algo diferente, está errado. Precisamos, meus irmãos, entender que como igreja nós precisamos amar, e para amar nós temos que viver aquilo que fala a palavra de Deus em Romanos 12. Transformar nossas mentes, porque muitas vezes nós nos deparamos com situações em nossas vidas em que, se nós não tivermos uma mente transformada, nós não vamos amar. Se nós não tivermos uma mente transformada, nós não vamos prosperar. Se nós não tivermos uma mente transformada, nós não vamos além daquilo que Deus quer, porque nós ainda vamos estar encalhados nas trincheiras, nas fortalezas do inimigo. E esse é o meu desejo para o coração de vocês, meus irmãos, porque muitas vezes, quando a gente acha que não, mas esse jovem, ele quase comeu a comida dos porcos, ele quase fez determinadas coisas, e nós nos deparamos vivendo isso, nós quase fazemos isso, mas Deus nos parou, nós quase fizemos determinada coisa, mas Deus interveio em nosso favor, nós quase profanamos a palavra de Deus, mas Ele veio nos sacudindo, nós quase largamos a igreja, mas Ele veio falando, não! Amados, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que quer que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle nas nossas vidas, mas nós precisamos entender também que com as mentes que nós estamos, nós não vamos desfrutar de tudo aquilo que Ele quer para nós. Por isso é importante nós trazermos à luz coisas que nos atrapalham. Se você está com o seu cônjuge, com sua esposa, com o seu esposo do lado, pergunta para ele assim, o que você acha? Pode perguntar. O que tem atrapalhado eu de ter mais comunhão de Deus que você tem visto? Pergunta para a pessoa do seu lado. O que tem atrapalhado? Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes as pessoas falam, como esse jovem veio falar comigo essa semana, pastor, isso não se aplica para mim, porque talvez ele não esteja vendo isso, mas precisamos que outras pessoas falem isso para a gente. Precisamos abrir a nossa mente e talvez, sabe que muitas vezes as críticas, ela tem dois pontos importantes, ou elas nos destroem ou elas nos edificam. E sabe, quantos de nós sabemos que Deus, Ele em momento nenhum quer destruir nossas vidas, mas Ele quer nos edificar? Mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo e nós preferimos dar ouvido à voz de pessoas.
Pessoas que nós achamos que nós amamos, que nos amam, mas na verdade, muitas vezes, podem até nos amar, mas não querem que a gente viva aquilo que Deus quer que nós vivamos. Como eu falei no culto da virada, eu falei, existem pessoas no ano de 2022 que nós não devemos abrir nossas portas das nossas casas. Sabe por quê, meus irmãos? Existem pessoas que não sonham os mesmos sonhos que vocês sonham, e não sonham os sonhos que Deus deu para vocês no ano de 2022. Existem pessoas que, se nós não cuidarmos, ao invés de elas nos levantar, elas vão nos diminuir. Quantos aqui já viram uma lata cheia de siri? Amém? Meus irmãos, o que acontece quando um caranguejo, um siri, está tentando subir na lata? Alguém já viu? Um vai lá e puxa o outro, não é isso? E sabe, muitas vezes, nós temos pessoas ao nosso redor que nós achamos que estão nos erguendo, e muitas vezes, sorrateiramente, elas estão puxando nossa perna para que a gente caia. E sabe, ao invés de nós darmos vazão à palavra de Deus em nossas vidas, damos lugar a essas pessoas. Amados, eu não estou dizendo que você tem que deixar de amar essas pessoas, mas você não tem que colocar elas como prioridade no sonho que Deus te deu. Porque se Deus te deu o sonho é seu. Se Deus te deu o pensamento é seu. E sabe, infelizmente, pessoas em nossas vidas, elas vivem a nos observar para ver que ao invés de a gente crescer, elas ficam esperando o momento que a gente vai cair. Para ela falar assim, opa, caiu de novo, né? Sabia que ia dar errado. Eu tinha te falado, não tinha te falado que ia dar errado. Ao invés de nos levantarmos. E muitas vezes, nós incutimos esses pensamentos em nossas mentes, pensamentos do inferno, em vez de nós trazermos a palavra de Deus. Em vez de nós vivermos a palavra de Deus, amados, eu não preciso que vocês respondam, mas quantos de nós oramos hoje pela manhã? Seja sincero com relação a você mesmo. Quantos de nós lemos a Bíblia essa semana? Não digo nem hoje, essa semana. Quantos de nós verdadeiramente estamos buscando a presença do Senhor, ao invés de buscar aquilo que o mundo está oferecendo? Sabe, porque nada vale uma ministração como essa, falando que nós precisamos mudar a nossa mente, se nós não temos atitudes para a qual? E sabe, nada começa grande, começa pequeno. Uma cientista americana, ela diz que se nós investirmos 12 minutos de oração e leitura da palavra durante 8 meses, nós somos capazes de mudar nossos pensamentos. Uma cientista de Harvard falou isso. Meus irmãos, então se nós queremos viver o melhor de Deus, porque muitas vezes nós ficamos assim, Pai, me manda aquilo que eu estou pedindo, Pai, me abençoa com isso, com aquilo, mas sabe, muitas vezes Deus não nos vê como nós imaginamos que nós somos, Deus nos vê como crianças pequenas, muitas vezes imaturas. Que se Deus nos der um carro, a gente vai lá e mata os outros, ou se mata. Se Deus nos der dinheiro, a gente abandona Ele. Se Deus nos der uma empresa, a gente deixa de vir à igreja. Porque nós temos pensamentos em nossas mentes, pensamentos de estimação que precisamos jogar fora, meus irmãos. Pensamentos que têm que ir embora. Pensamentos que têm que sair de nossas vidas. E sabe, a palavra de Deus em Hebreus 4:12 fala o seguinte, porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto da divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Sabe, amados, precisamos investir tempo com a palavra de Deus, precisamos ler a palavra de Deus, meditar nessa palavra de Deus. Sabe por quê, amados? Nós não vamos, os poucos anos de nossas vidas aqui, meus irmãos, Deus quer que nós vivemos Ele na plenitude que Ele tem para nós. E nós não podemos viver na plenitude que Ele tem para nós se nós tivermos os pensamentos que nós temos hoje. Talvez algumas pessoas se perguntem, mas pastor, como eu posso mudar esses meus pensamentos? Mas pastor, como eu posso deixar para trás isso, pastor? Como eu posso mudar a minha vida? Como eu posso mudar as minhas atitudes? Amados, nós temos o Espírito Santo de Deus. E sabe, muitas vezes nós não ouvimos porque nós nos fazemos surdo à voz dEle. Mas a palavra de Deus fala que Ele intercede por nós. Ele prescuta o coração de Deus e intercede por mim e por você. Sabe, eu estava ouvindo a Cris falar que amanhã vai ter na casa da Ariete, vai ter o momento de oração.
Amados, eu não sei quantos de vocês entendem o poder da oração em nossas vidas. O poder que a oração tem de transformar as nossas vidas. Porque, meus irmãos, quando o diabo se levanta, eu já falei isso algumas vezes, ninguém que seja o melhor lutador que seja, vai fazer igual o Karate Kid aqui, ó, e quando o diabo está na tua frente, você vai falar assim, ei, diabão, tu vai vir? Não, porque a nossa arma de Karate Kid, ou de judô, de jiu-jitsu, não vai servir para ele. As nossas armas contra o inimigo, muitas vezes e verdadeiramente, ela é guerreada na palavra, na oração, meus irmãos. A palavra de Deus fala que a oração pode muito ser efeito. Quantos de nós sabemos disso aqui? Mas quantos de nós verdadeiramente temos praticado isso em nossas vidas? Quantos de nós temos despertado para a oração, para vivermos um tempo de oração? Ou tão somente nos lembramos da oração quando nosso filho está ruim? Quando as coisas não vão bem? Quando o seu marido perde o emprego? Ou quando você está vivendo uma situação difícil no seu trabalho? Quando é que nós nos levantamos em oração verdadeiramente, buscando ao Senhor em nossas vidas? Sabe, muitas vezes é muito mais fácil nós renovarmos as nossas mentes quando estamos em momentos de dificuldade. Porque quando tudo está muito fácil, meus irmãos, sabe o que acontece? A gente fica que nem aquela música famosa, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas quando os problemas se levantam, quando seus filhos estão em dificuldade, ou tem problema de saúde, ou problema no trabalho, nós automaticamente corremos para a Bíblia. Corremos para Deus. Corremos para um novo tempo com Ele. Mas sabe o que acontece? Nós, seres humanos, precisamos entender, nós cristãos precisamos entender uma coisa, que Deus não quer que nós vivamos tão somente um pouco daquilo que Ele tem para nos dar. Ele quer que nós vivamos a realidade, a plenitude de tudo que Ele tem para nós. Mas nós só vamos viver isso se nós verdadeiramente nos colocarmos diante dEle e falar, Pai, usa-me. Pai, eu estou disposto a mudar. Pai, eu quero mudar. Pai, me ajuda. Quantos de nós, como pais, meus irmãos, se nós pedimos ajuda para os nossos pais, mesmo que tenhamos brigado com eles, eles vêm nos ajudar? Quantos de nós? Quantos de nós que estamos aqui, tem nossos pais no Brasil, nossa família no Brasil, e se eles pedirem ajuda, tenha nós falado com eles ontem ou não, nós vamos tentar ajudá-los? Isso está em nós, irmãos. Então vamos buscar isso, vamos buscar nos transformar pelas palavras do Senhor. Eu já estou quase concluindo. Aqui a palavra de Deus fala em Provérbios 4, 20 a 22. Meu filho, atende às minhas palavras e inclina os teus ouvidos para elas. Sabe, amados, e por último, 1 Reis 19, 11 e 12 fala o seguinte: Eis que passou o Senhor, um grande vento, e o vento rasgou as montanhas, quebrou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois de um terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Mas depois do fogo, uma voz mansa e delicada e suave. Isso fala, meus irmãos, sobre Elias, em momentos de dificuldade que ele estava vivendo na vida dele. E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo momentos de dificuldades e nós estamos, na verdade, sabe, assim, ouvindo muitas vozes, menos a voz do Espírito Santo de Deus. E sabe que o Espírito Santo de Deus, ele não vem gritando, ele não faz bagunça na nossa mente, ele vem como um sussurro, ele vem delicadamente. Porque Deus é assim, Deus é delicado. Deus não força a entrada, meus irmãos, Deus não somente ele bate. Eis que estou à porta e bato, meus irmãos. Eis que estou à porta e bato. E aí muitas vezes nós esperamos que Deus possa vir às nossas vidas assim, quebrando a porta, quando na verdade Ele está batendo no seu coração. Abre a porta, meu filho. Deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu transformar o seu coração. Deixa eu te mostrar aquilo que eu quero para você a partir de amanhã. Deixa eu mudar o seu futuro, a tua história, a tua família. Eu quero transformar tudo aquilo que você está vivendo hoje em algo melhor. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas vezes não nos damos tempo, não damos ouvido à voz do Senhor. Mas eu quero convidar vocês essa manhã, a todos nós juntos, como corpo de Cristo, eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos nessa manhã. Eu quero convidar os pastores aqui à frente, em nome de Jesus. Amados, sabe, a voz do Espírito Santo, ela vem como um sussurro, ela vem como uma impressão em nossos corações,
nos indicando que nós precisamos mudar, que é tempo de mudar, que é hora de mudar. E sabe, meus irmãos, precisamos, na verdade, aprendermos a criar trincheiras em nossos corações e tirarmos de dentro de nós todas as fortalezas que o inimigo cria em nossas mentes, para que possamos viver qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para nossas vidas a partir de hoje. Fala, sabe, Filipenses 4, fala o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu disse, alegrai-vos no Senhor. Meus irmãos, é tempo de nós nos alegrarmos no Senhor, é nos alegrarmos naquilo que Ele tem para nossas vidas. E nós vamos viver o melhor dele se nós aprendermos a nos transformar a nossa mente através da palavra dEle. Pois só Ele é capaz de penetrar nos nossos corações e dividir tudo aquilo que está de errado em nossas vidas. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Oh, obrigado, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Declare isso nessa manhã, igreja, todo o seu coração. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Sabe, amados, eu gostaria de fazer um convite essa manhã. Se tem alguém aqui nessa igreja ou que esteja nos assistindo nessa manhã, que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas quer torná-lo como Senhor e Salvador e quer dizer: Senhor, eu me entrego a Ti. Se tem alguém aqui nessa manhã, ou alguém que está nos assistindo, que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria que levantasse sua mão. Nós vamos estar orando nessa manhã. Amém? Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio